Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 5 sinais de um relacionamento saudável e sobre os 6 sinais de um relacionamento não saudável. Quer conhecer mais sobre o assunto e saber qual é o nível de saúde do seu relacionamento? Então vem comigo. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, que aqui eu vou estar me referindo a todos os gêneros e a todas as orientações sexuais. E segundo, que os aspectos que eu vou trazer aqui, tanto de relacionamentos saudáveis como não saudáveis, eles vão se aplicar mais para os relacionamentos amorosos, ou seja, eu vou estar dando um enfoque maior para relacionamentos amorosos nesse vídeo. Mas você também pode pegar essas características e aplicar ela para várias configurações de relacionamento, como relações de amizade, relações de trabalho e relações familiares. Então vamos lá. Quais são os 5 sinais de um relacionamento saudável? Primeiro, comunicação aberta. Ambos os parceiros se sentem à vontade, se sentem confortáveis para expressar para o outro os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos e as suas preocupações sem medo de julgamento. Segundo sinal, respeito mútuo. Cada um dos parceiros respeita os limites e as opiniões do outro, tratando o outro com dignidade e com consideração. Terceiro aspecto é o apoio emocional. E aqui o apoio emocional não ocorre só em momentos difíceis, em momentos desafiadores, mas também em momentos de celebração e de conquista. Por que eu estou falando isso? Porque existem casais onde de repente um dos parceiros compete com o outro. Ele não se sente confortável com o crescimento, muitas vezes o crescimento profissional do outro parceiro. E depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre essa questão da rivalidade, da competição dentro de um relacionamento. Eu acho que esse tema merece um vídeo especial falando só sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa questão do apoio emocional, do encorajamento, ele ocorre tanto quando o relacionamento ou um dos parceiros está passando por um momento mais desafiador, quanto em momentos de alegria, no momento em que um dos parceiros celebra uma conquista. Um quarto e penúltimo aspecto de um relacionamento saudável é a confiança, que ocorre quando ambos os parceiros se sentem seguros naquele relacionamento e sabem que podem confiar um no outro. É claro que quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do ciúme excessivo, existem questões intrapsíquicas da história do próprio indivíduo que podem desencadear um ciúme excessivo, mas também existem relacionamentos onde um dos parceiros ele não passa segurança para outra pessoa. Então essa questão da confiança ela está intimamente ligada à segurança, né? A segurança que ambos os parceiros conseguem transmitir um para o outro dentro daquele relacionamento. O quinto e último fator é o espaço pessoal. É quando ambos os parceiros reconhecem que, para além de uma vida de casal, vocês também têm uma vida pessoal. Ou seja, você permite que o seu parceiro ele também tenha uma vida para além daquele relacionamento. Ele não fique o tempo todo preso, atrelado a você. É quando você permite que ele possa ter amizades, possa ter hobbies e interesses fora das configurações daquele relacionamento. Agora vamos lá para os 6 sinais de um relacionamento não saudável ou também aquilo que a gente chama de um relacionamento tóxico. O primeiro é a montanha-russa emocional. É um relacionamento onde existem poucos momentos de estabilidade, de calmaria dentro daquela relação. É um relacionamento onde você frequentemente experimenta sentimentos muito intensos de raiva, ódio, paixão, ciúme. Geralmente, os sentimentos mais suscitados dentro daquele relacionamento são sentimentos desconfortáveis, como medo, tristeza, angústia, ciúme, raiva. O segundo aspecto de um relacionamento não saudável é a comunicação conflituosa.
Em todo relacionamento, nós precisamos nos comunicar frequentemente com o outro. No relacionamento não saudável ou no relacionamento tóxico, a comunicação é permeada sempre pela agressividade, pela necessidade de impor as suas ideias para o outro e pela dificuldade em escutar o outro. Tudo isso leva a uma dificuldade na resolução de conflitos, uma vez que os conflitos muitas vezes são resolvidos através do diálogo. Um terceiro aspecto é o controle excessivo, é quando uma das partes tenta controlar o outro, controlar suas ações, suas decisões e até mesmo as suas amizades. Isso pode acontecer quando uma das partes está sempre tentando monitorar a outra pessoa, querendo saber onde ela está, com quem ela está falando. Isso pode acontecer também quando uma das partes tenta deter o controle financeiro da outra, retendo seus cartões de crédito, querendo ter o controle sobre seus gastos, sobre sua conta bancária. E aqui é o seguinte, existem, é claro, pessoas que têm compulsão por compras, por exemplo, né? Compulsão por gastos. E isso, obviamente, pode afetar a vida do casal. E é importante que isso seja conversado, seja acordado entre ambos. Pode ser que a outra pessoa precise realmente, a pessoa que tem, né, uma compulsão por gastos, por compras, precise realmente de um monitoramento maior, mas o caso que eu estou falando aqui do controle financeiro, ele não se aplica a esse caso da pessoa que tem uma compulsão por gastos, compulsão por compras. Estou falando aqui do caso de uma pessoa que ela trabalha independente, contribui com os gastos domésticos, mas mesmo assim o outro parceiro quer controlar a sua vida financeira. Um quarto aspecto é a desvalorização e as críticas constantes. Um parceiro abusivo frequentemente tece comentários depreciativos e tenta menosprezar o outro. O objetivo é desestabilizar a outra pessoa, minando a sua autoestima e a sua autoconfiança. Porque te desestabilizando emocionalmente, o seu parceiro vai fazer com que você precise de alguém para você se sentir novamente seguro. E assim ele tem a segurança de que não vai ser abandonado. Um quinto e penúltimo aspecto de um relacionamento não saudável é o isolamento, que ocorre quando o seu parceiro tenta isolar você das pessoas que poderiam constituir a sua rede de apoio, como amigos, familiares. Ele pode fazer isso tanto tentando suscitar em você uma desconfiança com relação à aproximação de outras pessoas, dizendo que aquela pessoa não gosta de você, não é seu amigo, enfim, quanto também ele pode fazer isso através de uma campanha difamatória, onde ele tenta destruir a sua imagem para pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que assim elas se afastem de você. Porque você ficando sozinho ou sozinha, você fica mais vulnerável. E um sexto aspecto, que é um aspecto bastante visível em relações não saudáveis, são as ameaças, intimidações e também a violência. E aqui a gente pode estar falando da violência física, violência verbal ou violência psicológica. Agora eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito de relacionamentos saudáveis e não saudáveis. O primeiro deles é que um relacionamento ele pode não ser 100% saudável. Mesmo que você tenha uma boa relação com o seu parceiro ou com a sua parceira em 90% do tempo, esse relacionamento ele pode conter alguns aspectos não saudáveis. Por exemplo, vocês podem se dar muito bem, né, na maior parte das vezes, mas vocês podem ter dificuldades, por exemplo, na comunicação. Um outro aspecto é que você, se o seu parceiro ou a sua parceira podem ter um relacionamento saudável na maior parte do tempo, mas nesse momento vocês podem estar passando por uma fase mais desafiadora da relação. Por isso é interessante você fazer uma reflexão sobre a sua relação,
e perceber se de repente esses comportamentos que você está tendo ou que seu parceiro está tendo na relação e que estão te incomodando são comportamentos que já vêm de longa data, ou esses comportamentos se iniciaram a partir de um determinado momento da relação de vocês, para você entender se você está passando por um momento mais desafiador ou se essa relação ela sempre teve um aspecto mais tóxico, mais abusivo. Um outro ponto é que nós podemos eventualmente apresentar comportamentos que podemos chamar de tóxicos, mas não significa que a gente seja 100% das vezes uma pessoa tóxica. Eu acho que é interessante a gente avaliar o nosso comportamento também dentro daquela relação, porque a gente age ou reage de determinada forma, se preciso for até buscar ajuda profissional para tentar entender por que a gente tem determinados comportamentos, buscar quais são as raízes mais profundas daquela atitude, daquele comportamento. Mesmo num relacionamento saudável, muitas vezes a gente precisa colocar limites, porque não é fácil você conviver com uma pessoa diferente de você, que tem uma criação diferente, tem um histórico diferente, tem um universo intrapsíquico totalmente diferente do seu. Então, vai chegar alguns momentos que mesmo numa relação onde 90% das vezes você tem uma relação boa e saudável com o seu parceiro ou com a sua parceira, em alguns momentos você vai precisar sim estabelecer limites, você vai precisar sim se posicionar. O que não significa que é uma relação abusiva, tóxica, mas esse é um aspecto da vida adulta. Na vida adulta a gente precisa muitas vezes se posicionar, mesmo que não seja no nosso relacionamento, mas no trabalho, nas amizades, na relação com outras pessoas, a gente vai precisar se colocar. E por fim, se você identificou que você está num relacionamento tóxico e você não consegue sair, ou você está sempre entrando em relacionamentos que possuem aquele mesmo padrão de um relacionamento não saudável, seria interessante, né, buscar ajuda terapêutica. Eu estou sempre batendo nessa tecla para você compreender quais são as raízes inconscientes que te fazem repetir esse mesmo padrão. Esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou? Meu nome é Josiane, sou psicanalista. Eu vou estar deixando os meus contatos aqui na descrição desse vídeo.